Oi, gente, Marinette hoje aqui no História Aleatória e eu tô muito feliz porque a gente vai falar hoje de um dos assuntos que eu mais gosto, que é dinheiro. Eu sou rica! Não só aquele dinheiro que cai na nossa conta, mas eu gosto de dinheiro velho, que não vale mais nada. Porque o historiador se faz de ofendido a cada vez que um tio vem presentear a gente com uma velharia, mas ó, a gente gosta sim de ganhar umas coisas velhas. Pra quem não sabe o porquê da minha empolgação, é porque quando eu tava na faculdade, lá em 2008, eu comecei um estágio na Casa da Moeda do Brasil. Depois eu escrevi a minha monografia, a minha dissertação e meu projeto de doutorado sobre moeda. E hoje, depois do Banco Central ter divulgado que vai lançar uma nota de R$200 e esse assunto tá na boca do povo, eu vou poder contar pra vocês toda a minha pesquisa daquele jeito que só a História Aleatória faz. Mas aviso aos navegantes, eu não vou contar que a primeira moeda chegou lá da China, ou então que o Brasil começou fazendo escambo, porque aí a gente vai longe demais e acaba ficando chato mesmo. Eu vou contar pra vocês da primeira moeda genuinamente brasileira, que surgiu em 1942. Isso mesmo, 1942, porque antes disso a gente usava o real, que era uma moeda portuguesa, que o plural era o réis, depois virou o mil-réis, depois a gente já usou até o conto de réis. Confuso, né? E era mesmo, até as pessoas daquela época se confundiam com a moeda. A gente já tinha moeda há tanto tempo que tinha um bocado de cédula circulando por aí. E todas elas já tinham sido falsificadas. A galera lá de fora também não entendia nada. E era difícil tanto vir para o Brasil quanto fazer negócio com o Brasil. Porque em nenhum lugar do mundo se usava tantos zeros para falar de uma nota. Porque a gente não falava mais de R$1. A gente falava de R$1 milhão. Olha só como é que se escrevia, olha quantos zeros. Isso aí ninguém entendia. Sem contar que nem Portugal mais usava essa moeda. E a gente já tinha feito a nossa independência, proclamado a república e continuava usando uma moeda completamente ultrapassada. Tava na hora da gente se atualizar. Que tinha que trocar a moeda, o pessoal já tinha entendido. Só que não é uma coisa fácil, dá um trabalho danado. Já estava se debatendo isso desde o Império. O início da República todo falava disso. Até o presidente Washington Luiz já tinha tentado trocar a moeda. Tinha feito um decreto assinado pelo ministro da Economia, que era o Getúlio Vargas, e não tinha conseguido botar esse plano em execução. Só durante o Estado Novo, foi uma ditadura do Vargas, que a gente conseguiu fazer isso. O fato é que em 1942, Vargas baixou um decreto-lei e decidiu pela nova moeda. Nesse decreto ele determinava qual era o nome, o que ia aparecer nas cédulas, como é que ela ia ser trocada e todos os outros detalhes. Para decidir o desenho mesmo, ele abriu um concurso público, que era um hábito da época fazer concursos para desenhos, para projetos. E aí vários artistas se inscreveram, mandaram seus projetos para as cédulas e quem ganhou foi o Cadmo Fausto, um artista formado pela Escola de Belas Artes da UFRJ, que já tinha feito um outro trabalho aqui no Rio de Janeiro, que talvez você já tenha passado por ele e não tenha percebido. É o painel que fica lá no aeroporto Santos Dumont. Enfim, a belezura que está estampada nas cédulas, algumas foram feitas pelo Cadmo e outras pela American Banknote, que era a fábrica americana que fazia as nossas cédulas. Sim, porque apesar de ser o nosso dinheiro, quem fabricava era tanto os Estados Unidos quanto uma empresa inglesa chamada Thomas de la Rue. Parece doido, né? Como é que o nosso dinheiro está sendo fabricado lá fora? Aí você deve estar pensando, que loucura, gente, o dinheiro ser feito lá fora, isso é uma coisa muito importante, vai que dá algum problema no meio do caminho. E a gente está falando de 1942, né? O que estava acontecendo mesmo naquela época era uma coisa chamada Segunda Guerra Mundial e a Alemanha estava ali no Atlântico Norte afundando vários navios. Do jeito que o Brasil é azarado, adivinha o que vai acontecer? Óbvio, vão afundar um navio americano trazendo um monte de dinheiro para o Brasil. E na época não tinha cartão de crédito, o que valia era o dinheiro. E aí o Vargas, achando que as pessoas podiam sair correndo para os bancos e virar um caos, o que ele fez? Decidiu fazer essa reforma monetária. Ele decretou um feriado bancário, ninguém podia ir para o banco sacar dinheiro e os bancários foram trabalhar. O que eles estavam fazendo nesse momento? Eles pegaram as cédulas de R$1.000 e começaram a assinar. Assim, ó.
E aí cada cédula de R$1.000 assinada passava a valer como cruzeiro até o momento que se imprimissem novas cédulas. Agora vamos para a parte boa, vamos conhecer essas cédulas. O que o Vargas decidiu botar nessas cédulas? Ele quis contar a história do Brasil, da cédula mais cara para mais barata, em ordem cronológica. A primeira cédula, a gente tinha Pedro Álvares Cabral. Na segunda cédula, Dom João VI. Depois os imperadores do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Depois a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, Deodoro da Fonseca, que fez a Proclamação da República, e ele, bonitão, Vargas, super vaidoso, não ia se deixar de fora, ele estava na cédula de menor valor. Pô, mas por que ele não se botou na cédula mais cara para se mostrar valioso? Cá pra nós, né, gente? Qual a expectativa da gente conhecer essa cédula aí de R$200 que estão lançando? Ele queria estar na mão do povo, ele queria ali circular, que as pessoas vissem a cara dele, que as pessoas andassem com ele no bolso. Por isso que ele estava na cédula mais barata. Agora, como a gente falou, essas cédulas elas eram fabricadas lá fora. A Casa da Moeda do Brasil mesmo só vai começar a fazer as nossas cédulas em 1961. Quando eles fazem a chamada Cédula do Índio, um protótipo que eles fizeram para mostrar que eles tinham tecnologia, que a gente podia parar com essa síndrome de vira-lata, de achar que o Brasil não consegue fazer as coisas, e fazer a fabricação de cédulas serem aqui no Brasil, uma fabricação nacional, que era muito mais seguro e econômico. Essas cédulas de cruzeiro elas vão circular até 1970. Quando a gente troca para o cruzeiro novo e a gente vai fazer novos desenhos. As cédulas de cruzeiro novo também são lindas de morrer e elas são super diferentes. Elas parecem dinheiro de brinquedo, assim, do Banco Imobiliário, né? E elas são uma inovação. Quem desenhou elas foi um artista recifense chamado Aloísio Magalhães. E ele falava o seguinte, que os países tradicionais do mundo, eles não iam inovar, eles não iam quebrar a tradição da cédula. Que o Brasil, por ser um país jovem, ele tinha essa função de criar coisas novas, de ser moderno. E aí desenhou essas cédulas super diferentes de tudo que já tinha sido feito no mundo. Bom, para saber mais sobre o Cruzeiro Novo, vocês vão ter que esperar eu terminar o doutorado. Mas o que eu posso falar para vocês por enquanto é que a moeda ela tem um valor simbólico muito grande. Não é à toa que a gente está discutindo se vai ser o lobo-guará ou se vai ser o vira-lata caramelo. Afinal, a nossa cédula tem que ter coisas que a gente reconheça. A gente não podia, por exemplo, copiar uma cédula canadense e botar um jogador de hóquei na nossa cédula. Ninguém ia reconhecer que esse dinheiro é do Brasil. Por isso que as cédulas elas trazem elementos que são reconhecidos pela gente. Às vezes, uma pessoa do povo, um herói nacional, às vezes pessoas comuns, personagens da nossa história, ou então animais da nossa fauna, que é o que a gente tem hoje nas cédulas de real. Então vamos lá, vamos pensar o que tem nas nossas moedas hoje. Eu vou dar um tempinho, vai lá, corre e pega os trocados que você tem aí, as cédulas, as moedas pra gente analisar. Eu vou dar um tempo. Foi? Pegou? Então olha só. O que tem aí? Nas cédulas, a gente tem animais da nossa fauna. E nas moedas, a gente tem, igual fez o Vargas, uma história cronológica. A gente tem, primeiro, Tiradentes na moeda de 5 centavos. A gente tem Dom Pedro I na moeda de 10 centavos. Deodoro da Fonseca na moeda de 25 centavos. Rio Branco na moeda de 50 centavos. E uma figura aí que provavelmente você não reconheceu na moeda de R$1. Que é a mesma que está no verso da cédula. Quem é essa pessoa? Vos apresento Marienne, uma mulher da Revolução Francesa que virou um símbolo e que está na nossa cédula representando a República. Se você reparar bem, ela tem na cabeça um chapéuzinho, que era símbolo da Revolução Francesa, que a gente chama de barrete frígio. Esse chapéu a gente pode ver em outros momentos, como por exemplo, no brasão da cidade do Rio de Janeiro. Na cédula, ela não tem muitas características marcantes. Por exemplo, se a gente olhar os olhos dela, eles não aparecem direito, eles não estão olhando para nenhum lugar, não tem muitos traços característicos, porque não queriam representar uma mulher, mas um símbolo. Gostaram? Eu acho muito poético, eu acho lindo. Gente, tem muita coisa na cédula pra gente analisar.
E a nossa cédula de R$200? O que vocês estão achando? Conta aí pra gente. Fala se vocês estão gostando do lobo-guará ou se vocês têm uma sugestão melhor. O que vocês acham? Um vira-lata caramelo? Ou quem sabe um jogador de futebol? Sabia que já pensaram em fazer uma moeda com um jogador de futebol? Olha, tem muita coisa pra eu falar pra vocês sobre a nossa moeda. Então vocês curtem, compartilham, faz esse vídeo bombar e bota aí nos comentários sobre o que vocês querem saber da nossa moeda ou se vocês querem que eu conte um monte de coisa que vocês nem imaginavam. E até o próximo História Aleatória.